A mente milionária em 5 passos. Existe um padrão invisível que separa pessoas que prosperam de pessoas que permanecem presas no mesmo nível. E esse padrão não está no quanto elas trabalham, mas na forma como elas pensam, decidem e se posicionam diante da vida. A maioria acredita que riqueza é apenas resultado de esforço, sorte ou oportunidade. Mas a Bíblia revela algo muito mais profundo. Antes de qualquer prosperidade externa, precisa existir uma transformação interna. E é exatamente aqui que começa a construção de uma mente milionária. Não uma mente focada apenas em dinheiro, mas uma mente alinhada com princípios que geram crescimento, estabilidade e multiplicação. Agora, preste atenção nisso, porque isso pode mudar a forma como você enxerga tudo. Você não atrai aquilo que deseja, você atrai aquilo que está preparado para sustentar. E é por isso que muitas pessoas até chegam perto de oportunidades, mas não conseguem manter resultados. Falta base, falta mentalidade, falta estrutura interna. E é por isso que esses 5 passos são essenciais, porque eles não apenas mudam resultados, eles mudam quem você se torna. O primeiro passo é a renovação da mente. A Bíblia diz em Romanos que devemos ser transformados pela renovação da mente. Isso significa que se você continuar pensando da mesma forma, continuará vivendo da mesma forma. Não importa o quanto você queira mudar, se sua mente continuar programada para escassez, medo e limitação, seus resultados vão refletir isso. Muitas pessoas carregam crenças antigas que foram instaladas ao longo da vida. Frases como dinheiro é difícil, isso não é para mim, eu nunca vou conseguir. E essas crenças se tornam filtros. Tudo que a pessoa vê passa por esse filtro. E sem perceber, ela começa a tomar decisões que reforçam essa realidade. Mas quando a mente começa a ser renovada pela verdade, algo muda. A pessoa começa a enxergar possibilidades onde antes via barreiras. Começa a agir com mais confiança, começa a acreditar que pode crescer. E isso altera completamente o caminho. Reprogramar a mente não é algo instantâneo, é um processo. É substituir pensamentos antigos por novos. É alimentar a mente diariamente com aquilo que fortalece. É decidir não aceitar qualquer pensamento como verdade. O segundo passo é a mentalidade de valor. Provérbios ensina que o diligente prospera. Isso significa que riqueza não é apenas sobre ganhar dinheiro, é sobre gerar valor. Pessoas que desenvolvem habilidades, que resolvem problemas, que entregam mais do que o esperado, naturalmente se destacam. E quando você entende isso, sua mentalidade muda. Você para de perguntar, como eu ganho dinheiro? E começa a perguntar, como eu me torno mais valioso? E essa mudança é poderosa, porque quem foca apenas no dinheiro pode se frustrar. Mas quem foca em crescimento constrói algo sólido. A Bíblia mostra isso na parábola dos talentos. Os servos que multiplicaram aquilo que receberam foram reconhecidos, não pelo quanto tinham inicialmente, mas pelo que fizeram com aquilo. Isso revela que Deus honra crescimento, esforço e desenvolvimento. O terceiro passo é a disciplina. Provérbios diz que os planos do diligente conduzem à fartura, mas a pressa leva à pobreza. Isso mostra que não existe mente milionária sem constância. Muitas pessoas começam motivadas, mas param no meio do caminho. Desistem quando os resultados demoram, se distraem com facilidade, e isso impede qualquer crescimento real. A disciplina é o que sustenta o processo. É fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não existe vontade. É manter a consistência mesmo quando ninguém está vendo. É continuar mesmo quando parece demorado. E é exatamente isso que constrói resultados sólidos. Porque sucesso não é um evento, é um processo repetido diariamente. O quarto passo é o controle emocional. A Bíblia ensina que devemos guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida.
Isso mostra que emoções influenciam decisões e decisões influenciam resultados. Uma pessoa dominada pelo medo toma decisões diferentes de uma pessoa dominada pela fé. Uma pessoa impulsiva age diferente de alguém equilibrado. E quando o assunto é dinheiro, isso se torna ainda mais evidente. Quantas decisões financeiras são tomadas por impulso? Quantas oportunidades são perdidas por medo? Quantos erros são cometidos por falta de controle emocional? Uma mente milionária não é apenas estratégica, ela é equilibrada. Ela sabe esperar, sabe analisar, sabe agir no momento certo. José é um exemplo claro disso. Ele passou por situações extremamente difíceis, mas não perdeu o controle emocional. Não se deixou dominar pela amargura. Não tomou decisões baseadas na dor. E isso fez toda a diferença. Porque quando a oportunidade chegou, ele estava preparado. O quinto passo é a fé com ação. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Isso significa que não basta acreditar, é preciso agir. Muitas pessoas dizem ter fé, mas não tomam atitudes. Esperam que as coisas mudem sem se mover. Mas a fé verdadeira gera movimento. Quando você acredita que pode crescer, começa a agir como alguém que está crescendo. Quando acredita que Deus pode abrir portas, começa a se posicionar para atravessar essas portas. A ação é o que transforma potencial em resultado. Agora imagine alguém que aplica esses 5 passos. Uma mente renovada, focada em valor, disciplinada, emocionalmente equilibrada e cheia de fé com ação. Essa pessoa inevitavelmente começa a crescer. Não porque teve sorte, mas porque se tornou preparada. E aqui está o ponto central. Riqueza não é apenas sobre ter, é sobre ser. É sobre se tornar alguém capaz de gerar, administrar e multiplicar recursos. E quando você se torna essa pessoa, o dinheiro deixa de ser algo distante. Ele começa a aparecer como consequência. Agora talvez você esteja pensando que isso parece difícil. E a verdade é que não é fácil mesmo. Mas é possível. E tudo começa com uma decisão. A decisão de não aceitar mais uma mentalidade limitada. A decisão de crescer. A decisão de se desenvolver. A decisão de mudar padrões. Porque quando você decide, o processo começa. E com o tempo, os resultados aparecem. Pequenas mudanças começam a gerar grandes impactos. Novas oportunidades começam a surgir. Caminhos começam a se abrir. E aquilo que antes parecia impossível começa a se tornar real. Mas tudo começa dentro. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Qual desses 5 passos você mais precisa desenvolver hoje? Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Eu estou construindo uma mente milionária. Declare isso como um compromisso de crescimento. Curta este vídeo para que mais pessoas possam entender esses princípios e transformar suas vidas. E se inscreva no canal, porque aqui você vai continuar aprendendo como alinhar mente, fé e ação para construir uma vida de prosperidade, propósito e crescimento real.